A Bíblia é uma das obras literárias mais influentes da história, e ao longo de suas escrituras, ela aborda profundamente a natureza humana e quem somos como seres criados à imagem de Deus. Desde os primeiros versículos do livro de Gênesis, somos informados de que Deus criou a humanidade à sua imagem, conferindo-nos dignidade e valor intrínsecos. Essa ideia de sermos feitos à imagem de Deus é fundamental para compreender nossa identidade e propósito. Significa que, apesar de nossas falhas e imperfeições, temos uma conexão especial com o Criador e uma responsabilidade para com Ele e sua criação. Essa imagem divina em nós também se reflete em nossa capacidade de amar, criar, pensar, sentir empatia e fazer escolhas morais. No entanto, a Bíblia também reconhece a realidade do pecado e de nossa tendência a nos afastarmos de Deus. Desde o início da história humana, a Bíblia narra as escolhas equivocadas e a desobediência do homem, resultando em separação de Deus. Mas, mesmo diante dessa situação, Deus não desiste de nós. Em vez disso, Ele oferece redenção e reconciliação por meio de seu amor e graça. Enquanto a Bíblia revela nossa inclinação ao pecado, também destaca a esperança da redenção e restauração através de Jesus Cristo. Através de sua morte e ressurreição, Ele oferece o caminho para a reconciliação com Deus e a transformação de nossas vidas. Aqueles que recebem Cristo como Salvador são chamados de filhos de Deus, destinados a uma nova vida em união com Ele. Além disso, a Bíblia aborda a diversidade de dons e talentos que Deus dá a cada indivíduo. Somos criados com habilidades únicas e um propósito específico para nossas vidas. Esses dons são para o bem comum e para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja. Nossas vidas têm significado quando os utilizamos para servir aos outros e para a glória de Deus. Nossa identidade em Cristo também nos leva a um chamado para amar e cuidar uns dos outros. Jesus ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mostrando compaixão, bondade e perdão. Essa atitude de amor não se limita apenas àqueles que nos amam, mas se estende também aos nossos inimigos, refletindo o caráter de Deus, que ama a todos, independentemente de sua condição. A Bíblia também nos revela que somos chamados para ser luz no mundo, representando a presença de Deus e espalhando sua mensagem de esperança e salvação. À medida que vivemos em harmonia com os princípios bíblicos, nosso testemunho se torna uma força poderosa para influenciar positivamente a sociedade em que vivemos. Portanto, a Bíblia apresenta uma visão abrangente de quem somos, seres criados à imagem de Deus, mas propensos ao pecado e à necessidade de redenção. Em Cristo, encontramos nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, chamados para amar, servir e ser uma luz em meio às trevas do mundo. Ao seguir os ensinamentos da Bíblia, descobrimos nosso propósito e encontramos significado em nossas vidas, vivendo em harmonia com Deus e com nossos semelhantes. A Bíblia fala sobre a natureza humana de várias formas ao longo de suas escrituras. Ela aborda a identidade e a essência do ser humano, bem como seus relacionamentos com Deus, os outros e o mundo. Vou destacar algumas passagens importantes que fornecem insights sobre quem você é, de acordo com a Bíblia. Ser criado à imagem de Deus. Gênesis 1:27 afirma que Deus criou o homem à sua imagem, e a mulher também, mostrando que cada ser humano possui uma natureza especial e reflexo da divindade. Pecado e necessidade de redenção. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia reconhece a realidade do pecado na humanidade, destacando a necessidade de redenção e reconciliação com Deus. Amado e chamado por Deus, Jeremias 1:5 declara que Deus conhece e chama as pessoas antes mesmo de serem formadas no ventre. Isso enfatiza o amor e o propósito pessoal que Deus tem para cada indivíduo.
chamado para amar e servir. Mateus 22:39 instrui a amar ao próximo como a si mesmo. A Bíblia enfatiza o chamado para cuidar dos outros, mostrar compaixão e servir ao próximo. Identidade em Cristo. A partir do Novo Testamento, encontramos a ideia de que, em Cristo, somos novas criaturas, segundo Coríntios 5:17, e somos filhos de Deus, de João 1:12. Nossa identidade é encontrada em nosso relacionamento com Jesus Cristo. Propósito e talentos. A Bíblia também aborda a diversidade de dons e talentos que Deus dá a cada pessoa. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais e como eles são dados a cada membro do corpo de Cristo para a edificação do todo. Chamado para ser luz no mundo. Mateus 5:14-16 ensina que somos chamados a ser a luz do mundo, compartilhando o amor de Deus e espalhando sua mensagem de esperança e salvação. É importante lembrar que a Bíblia é uma coleção complexa de livros, e essas são apenas algumas das muitas passagens que tratam da identidade humana. A interpretação e entendimento pessoal das Escrituras também são influenciados por crenças religiosas, tradições e ensinamentos específicos. Portanto, é sempre recomendado ler a Bíblia com sabedoria, buscando discernimento espiritual e procurando orientação em comunidades de fé. Há várias outras passagens na Bíblia que direta ou indiretamente se relacionam ao tema da identidade humana. Aqui estão mais algumas passagens relevantes. Salmo 139:13-16. O Salmo 139 é uma bela reflexão sobre como Deus conhece e formou cada indivíduo no ventre materno. Ele ressalta que somos maravilhosamente feitos por Deus, com um propósito único em sua criação. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa passagem ressalta que somos criados para realizar boas obras em Cristo. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa passagem destaca a identidade especial e privilegiada dos crentes em Cristo. Gálatas 3:26-28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, ou nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa passagem enfatiza que, em Cristo, somos todos iguais perante Deus, independentemente de nossas origens ou identidades sociais. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa passagem destaca as características positivas que Deus coloca em nós, em contraste com o medo e a timidez. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esta passagem fala sobre as qualidades que devemos cultivar em nossas vidas como filhos de Deus. Essas passagens são apenas algumas entre muitas outras na Bíblia que abordam a identidade e o propósito do ser humano em relação a Deus e ao próximo. A Bíblia é uma fonte rica de ensinamentos e sabedoria para orientar nossa compreensão de quem somos e como devemos viver nossas vidas. Hoje, reunidos neste momento especial, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem de esperança e renovação que encontra suas raízes em uma das obras mais influentes da história, a Bíblia Sagrada. Somos seres extraordinários, criados à imagem do próprio Deus. Em cada um de nós, está a centelha divina que nos torna especiais e únicos. Somos dotados de inteligência, amor,
criatividade e a capacidade de fazer escolhas morais. Essas qualidades nos distinguem e nos conferem dignidade inerente, independentemente de nossas origens, aparências ou circunstâncias. Contudo, reconhecemos que nem sempre vivemos de acordo com essa verdadeira identidade. Muitas vezes, cedemos às tentações do egoísmo, orgulho e ganância, nos afastando de nosso propósito divino. E é nesse momento que somos confrontados com a realidade do pecado, que nos separa de Deus e de nossos semelhantes. Mas a mensagem da Bíblia não termina aí. Ela vai além das nossas falhas e fracassos. Ela fala sobre redenção, restauração e esperança. Porque em meio às nossas fraquezas, Deus oferece sua graça abundante e seu amor incondicional. Nessa grandiosa história de redenção, Jesus Cristo é o protagonista. Ele veio ao mundo para trazer à luz a escuridão e para nos reconciliar com Deus. Sua morte na cruz e sua ressurreição abriram o caminho para uma nova vida, uma vida de significado, propósito e salvação. Ao recebermos Cristo em nossos corações, somos adotados como filhos e filhas de Deus. Somos perdoados e libertos do peso do pecado. Somos transformados pela graça divina, e nossa identidade é restaurada em Cristo. Ele nos dá um novo propósito, uma nova esperança e uma nova perspectiva para viver nossas vidas. E essa nova identidade em Cristo não nos isola, mas nos conecta a uma comunidade de fé, onde todos são acolhidos e amados como são. Nessa comunhão, descobrimos a beleza da diversidade de dons e talentos, pois cada um de nós é chamado a contribuir para o bem comum e edificação do corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina que, como filhos de Deus, somos chamados a amar e servir uns aos outros. Não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos ofendem. Devemos ser fontes de compaixão, bondade e perdão, refletindo o amor de Deus para com todos. E à medida que vivemos essa nova identidade em Cristo, tornamo-nos luz no mundo. Nossas vidas se tornam testemunhos vivos do poder transformador do Evangelho. Impactamos positivamente a sociedade em que vivemos, espalhando a mensagem de esperança, paz e amor. Portanto, queridos amigos, lembrem-se de quem vocês são. Vocês são seres criados à imagem de Deus, chamados à redenção e à restauração em Cristo. Sejam corajosos em sua jornada, pois a graça de Deus os acompanha em cada passo. Que nossas vidas sejam uma sinfonia da graça divina, que ressoe em cada ato de amor e serviço ao próximo. E que, ao vivermos nossa verdadeira identidade em Cristo, possamos iluminar o mundo com a luz do amor divino.